Se você precisa estar presente todos os dias para o seu negócio funcionar, você não tem uma empresa, você tem um trabalho que depende exclusivamente de você. Se você não responde, os clientes precisam esperar. Se você não resolve, o problema acumula. Se você tenta tirar 2 dias de descanso, o faturamento cai. Essa é a mentalidade de muitos empreendedores que abriram empresas buscando liberdade, mas criaram uma estrutura que exige presença constante, decisões centralizadas e sobrecarga diária. O problema é que esse modelo limita o crescimento, impede escala e organização financeira e transforma o dono ou dona no principal gargalo da empresa. Enquanto tudo depender de você, o negócio não cresce de verdade, ele apenas sobrevive, e é justamente isso que precisamos falar, porque se o seu negócio só funciona quando você está presente, ele não é um negócio de verdade, é um emprego disfarçado de empresa. Antes de começar, você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. A armadilha do dono ou dona, quando o talento vira problema. Em muitas pequenas e médias empresas, o dono ou dona talvez é o melhor ou a melhor profissional da equipe. No curto prazo isso parece vantagem, no longo prazo vira dependência. Os clientes passam a querer o toque do dono ou dona, os colaboradores se acomodam. O faturamento oscila porque depende da capacidade individual de entrega. Uma empresa que depende da genialidade ou do esforço extremo do dono ou dona não é um ativo, é uma extensão da pessoa, e isso cria fragilidade. Se o dono ou dona ficar doente, o negócio desacelera. Se tenta tirar férias, o faturamento cai. Se pensa em expandir, falta tempo. Uma empresa que depende do dono ou dona tem um valor do mercado muito mais baixo, mesmo que fature bem. O que realmente significa ter um negócio escalável? Um negócio escalável é aquele que consegue crescer sem que o esforço do dono ou dona aumente na mesma proporção. Escalabilidade não é sobre tamanho, é sobre estrutura. Significa crescimento com organização, processos claros e tarefas replicáveis. Significa que a empresa continua funcionando mesmo quando você não está presente o tempo todo. Empresas dependentes enfrentam 3 limites inevitáveis. O limite físico, o seu tempo. Se tudo precisa passar por você, chega uma hora em que não cabe mais nada na agenda. Não é falta de esforço, é falta de capacidade operacional para continuar crescendo do mesmo jeito. O limite operacional é da organização. Quando não existe um jeito definido de fazer as coisas, cada novo cliente exige decisões do zero. Isso aumenta dúvidas, retrabalho e erros. Em vez de facilitar, o crescimento começa a complicar a rotina. O limite emocional. Com sobrecarga constante, as decisões deixam de ser estratégicas e passam a ser tomadas na pressão, muitas vezes apenas para resolver o problema do dia. Quando o negócio é escalável, esses limites deixam de travar o crescimento, a empresa ganha previsibilidade, treina a equipe com mais facilidade, organiza melhor o financeiro e cresce de forma sustentável. Escalabilidade transforma um trabalho pesado em uma empresa sólida. Mas nem tudo que o seu negócio faz pode ou deve escalar. É preciso aplicar um filtro e escolher um único produto ou serviço com real potencial de escala. Para isso, ele precisa ser ensinável. Você consegue treinar alguém para executar com 80% a 90% da sua qualidade? Valioso. Resolve uma dor real dos clientes? Repetível. Gera recompra recorrente ou cíclica por parte dos clientes? Só quando esses 3 pontos estão presentes, existe base para construir escala. Como fazer o negócio não depender dos donos em 7 passos básicos. 1. Especialização e foco. Muitas pequenas empresas tentam vender tudo para todo mundo. O medo de dizer não gera portfólio confuso, operação complexa e baixa eficiência. Empresas escaláveis fazem o oposto, escolhem uma fatia específica e se tornam extremamente boas nela. Especialização reduz complexidade e aumenta a escala. 2. Parar de ser o gargalo. O maior bloqueio não é dinheiro, é comportamento. Muitos empreendedores acreditam naquela frase, ninguém faz melhor do que eu. Outros acreditam que delegar significa perder qualidade. Alguns têm medo de perder o controle. Só que o resultado disso é sempre o mesmo, centralização excessiva. E centralização excessiva transforma o dono ou dona em gargalo, e gargalos limitam o crescimento. Dessa forma, o primeiro movimento é mapear tudo o que você faz. Grande parte das tarefas não exige você, exige processo. 3. Processo não é burocracia, é liberdade. Processo é descrever como algo deve ser feito. Quando tudo fica na cabeça dos donos, a empresa depende deles. Quando está documentado e treinado, a empresa ganha independência. E empresas que funcionam sem depender dos donos têm previsibilidade operacional, e previsibilidade gera estabilidade. 4. A parte financeira que quase ninguém organiza.
Outro erro grave de pequenos empreendedores é ignorar a estrutura financeira enquanto estão na correria do dia a dia. Um negócio que depende do dono ou dona normalmente também depende emocionalmente do fluxo de caixa do mês. Não existe reserva financeira, não existe previsibilidade clara e não existe controle real de indicadores. E sem estabilidade financeira, qualquer plano de crescimento vira risco. Dessa maneira, empresas que conseguem crescer sem depender dos donos organizam 3 pilares: fluxo de caixa previsível, indicadores claros de desempenho e reserva financeira empresarial. Ter caixa não é excesso de cautela, é estratégia de crescimento. Além disso, quando existe reserva, os donos tomam decisões racionais. Quando não existe, decidem pressionados. Sem estabilidade financeira, qualquer plano de crescimento vira risco. 5. Não dependa de apenas um ou uma cliente. Concentrar receita em um único ou única cliente é arriscado. Desse modo, uma prática comum para reduzir esse risco é evitar concentração excessiva de receita em poucos clientes. Quando uma parte muito grande do faturamento vem de um único contrato, a empresa fica vulnerável a qualquer mudança nessa relação. Isso é arriscado operacionalmente e deixa a empresa muito dependente. Especialistas sugerem evitar que um cliente represente fatia desproporcional da receita total. Não é regra fixa, mas princípio de diversificação. Quanto mais distribuída for a base de clientes, mais resiliente a empresa se torna. 6. Delegar não é abandonar, é estruturar. Delegar é entregar responsabilidades com critérios claros, expectativa de resultado, padrão de execução, limite de autonomia. Quando isso acontece, os donos deixam de ser supervisores de cada detalhe e passam a ser estrategistas. E essa mudança de função é decisiva para a empresa crescer. Para o negócio funcionar sem depender dos donos, outras pessoas precisam assumir e cumprir responsabilidades. Dessa maneira, monte uma equipe estruturada e competente. Isso valida se o modelo é replicável ou se o resultado dependia de um talento isolado, no caso, do dono ou dona. Ou seja, treine líderes, não assistentes. Equipe bem treinada e com poder de decisão reduz a dependência do dono ou dona. Isso exige investimento em informação interna, clareza de papéis, cultura de responsabilidade. Negócios com líderes preparados conseguem resolver problemas sem te consultar, garantindo autonomia real. E se chegou até aqui, deixe seu like nesse vídeo que vai ajudar muito este canal e o nosso trabalho. 7. Dados e linguagem, profissionalizando a estrutura. Escala exige mensuração. É necessário calcular tamanho de mercado, taxa de conversão, ticket médio, recorrência, enfim. Sem esses dados, crescimento vira suposição. Além disso, pequenas mudanças culturais fazem diferença. Quando a empresa deixa de se enxergar como escritório ou firma e passa a se estruturar como empresa, com indicadores e processos, a mentalidade muda, e mentalidade influencia decisões. O que muda quando o negócio deixa de depender de você? Quando você estrutura processos, organiza o financeiro, delega com clareza e simplifica o modelo, o crescimento deixa de ser acidental e passa a ser planejado, porque você ganha tempo para pensar no futuro, analisa dados com calma, pode desenvolver novos produtos, considera expansão e deixa de ser funcionário da própria empresa para se tornar gestor ou gestora de verdade. Empreendedorismo não é trabalhar mais, é estruturar melhor. E com tudo que mostrei aqui, tem algumas perguntas. Ao empreender, você quer um negócio que te dê liberdade para pensar estrategicamente e crescer, ou um negócio disfarçado de emprego? Você quer continuar sendo o centro de tudo, ou quer construir um negócio que cresce com estrutura, previsibilidade e segurança? Tenha sempre em mente que liberdade do dono ou dona não vem da riqueza acumulada, mas da estrutura montada. Logo, se você ainda é a peça principal para sua empresa funcionar, você não é o dono ou dona. Você é a peça mais sobrecarregada dela e talvez a peça que pode estar travando o crescimento do seu negócio. Então, para conseguir trabalhar tudo o que mostrei aqui, você precisa sair da parte operacional da sua empresa e trabalhar o lado estratégico do negócio. E para entender como fazer isso do jeito realista, assista esse vídeo que mostra exatamente isso, clicando aqui em cima ou no link que deixei na descrição. Esperamos que tenha gostado e se gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para ajudar muito este canal. Obrigado e até a próxima.